Vou contar para vocês o dia em que eu vi uma entidade pela primeira vez, tá? E também um pouco mais disso, vou contar minhas experiências espirituais ao longo da minha vida. Bom, esse vídeo não tem roteiro, eu só tô gravando e só vou falar. Então, se eu me atrapalhar um pouco, ignorem, tá? Mas, antes disso, cara, já deixa o seu like para fortalecer o canal. Isso é muito importante aqui pro engajamento, porque assim o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai recomendar para outras pessoas. Isso me ajuda muito, tá bom? Então curte o vídeo, comenta aí a experiência espiritual que você já teve, né? Seja com fantasma, com qualquer coisa. Comenta aí para eu saber. Isso também ajuda muito no engajamento, tá? Curte o vídeo, comenta e compartilha. Se você acha que não tem ninguém que você pode mandar esse vídeo, que a pessoa vai gostar, só encaminha para um grupo no WhatsApp que só tem você. O importante é você compartilhar o vídeo para o YouTube entender que o vídeo é bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, tá? Agora, sem enrolação, vamos lá. Bom, deixa eu contextualizar primeiro vocês. Quando eu vi essa primeira entidade, eu ainda era criança. Eu acho que eu tinha por volta de uns 4, 5 anos. Uns 4 anos, mas eu ainda me lembro claramente. E não foi coisa da minha cabeça, tá? Eu tenho uma memória muito boa da minha infância, então eu consigo lembrar das coisas com muitos detalhes. Mas enfim, nessa época eu morava no interior de Minas Gerais. Morava numa cidadezinha chamada Monte Alegre, ela fica no Triângulo Mineiro. E na minha infância, eu e a minha família sempre moramos em casas alugadas. A gente não tinha casa própria. Então a gente vivia mudando de casa ali quase que todo ano, praticamente. E uma dessas casas, ela era um pouco estranha. Eu não vou dizer que todo lugar que é estranho vai ter fantasma ou coisa do tipo, tá? Não é isso. Mas eu lembro que aquela casa tinha uma sensação estranha. Era uma casa muito antiga, dava para ver. Ou era antiga ou era mal cuidada pelo dono anterior, né? Mas era uma casa bem acabadinha, assim. E era uma casa até que eu acho que ela nem era pintada. As paredes eram só no reboco. Se eu me lembro bem, era mais ou menos isso. Porque a cor era meio cinzenta. E essa casa tinha um quintal bem grande. E por ser antiga, ainda era aquelas casas com aquelas janelas tipo vitral, sabe? Bem antiga, quase como casa colonial. E na minha infância eu não tinha muito medo de fantasma, nem nada do tipo. Mas para quem tem, era uma casa bem cabulosa, né, de se morar. Eu lembro que durante a noite eu me sentava para assistir televisão. E eu sentava em uma poltrona que ficava bem encostada na janela da sala. E essa janela, ela era quebrada. Faltava um vidro nela. E eu sentava ali e não sentia medo. Quando eu olhava por aquele buraco na janela, eu via um breu absurdo, totalmente escuro lá fora, mas eu não sentia medo algum. Um dia minha avó disse, Marcos, não senta aí, porque um bicho pode colocar a mão nesse buraco e te puxar. Eu não acho que ela falou isso pensando em fantasma, nem nada do tipo. É porque, como era um bairro perigoso, podia entrar algum ladrão ali, né? Algum bandido para tentar fazer o mal. Mas tá. Eu não sei quanto tempo depois disso, depois que ela disse isso, não lembro quantos dias exatamente se passaram, mas teve uma noite em que eu fui me deitar para dormir e a minha cama ficava na sala, justamente nessa sala. E eu sempre gostei de dormir no escuro total, desde criança. E eu me deitei, e como de costume eu cobri o corpo todo, a cabeça inclusive. E eu demorei um pouco para pegar no sono. Mas eu olhei para baixo, para os meus pés, e eu vi claramente, eu me lembro claramente, eu não estava dormindo, tá, gente? Eu não estava nem com sono, tanto é que essa noite eu nem dormi. Mas eu lembro claramente de ver olhos verdes
dentro da coberta. E eu não tinha nenhum animal, tá? Não tinha gato nem nada, mas os olhos eram exatamente como olhos de gato. Sabe aquela pupila que é riscada? Que ela não é redonda, ela só tem um risco, igual olho de gato mesmo. E eram olhos grandes, não eram olhos pequenininhos. Eram olhos, sei lá, com uns 10 centímetros cada um. E aqueles olhos ficaram me olhando. E por eu ser muito pequenininho ainda, não entendia o que era fantasma, entidade, etc. Por mais que eu visse nos desenhos, eu não era algo que me causava medo. Mas eu fiquei olhando para aqueles olhos e senti uma sensação estranha, né? Um frio que passou na minha espinha. Mas foi mais pelo susto, né? Porque eu não estava esperando, do que por medo mesmo. Foi mais pelo susto. Eu fiquei olhando, aí eu fechei os olhos, abri de novo para ver se aquilo realmente era real. E era real. Mas então, aqueles olhos, eles piscaram para mim, sabe, uma piscadinha só com o olho, e sumiram. Aqueles olhos não foram para lugar algum, não saíram pela coberta, eles simplesmente sumiram assim na minha frente. Da mesma forma que apareceram do nada, sumiram do nada. E aquilo não me causou espanto algum, eu só me assustei porque eu não estava esperando. Então, eu só virei para o outro lado e eu perdi o sono essa noite, eu não dormi. Depois disso, eu não tive mais experiências do tipo durante a minha infância, mas já na vida adulta, sim. Não na vida adulta, mas na adolescência. Então entra aqui outras histórias que me ocorreram. Vou falar bem por cima, porque cada um é muito detalhado. Se eu for falar com detalhes, vai ficar muito longo o vídeo. Mas teve uma época, quando eu tinha ali por volta dos meus 16, 17 anos por aí, eu passei por uns momentos muito difíceis que me causaram uma depressão absurda, muito forte. De eu ter pensamentos de querer passar para o pós-vida, se é que me entendem. Não vou usar o termo correto aqui porque o YouTube não gosta que nós usemos certas palavras. Mas nesse período que eu estava extremamente depressivo, eu comecei a ver coisas, principalmente quando eu ia dormir, tá? Eu sempre vi coisas mais quando eu ia dormir. De novo, pessoal, não era por sono. Mas uma delas foi o seguinte: eu tinha chegado em casa e nesse dia eu estava com muito ódio mesmo. Eu deitei na cama e eu sempre gostei de móveis de madeira, então meu quarto tinha uma camona de madeira, uma estante, e embaixo dessa estante eu comecei a ver como se fosse uma fumaça preta que saía de debaixo dessa estante e ia pairando pelo chão. Uma fumaça que não subia, ela só ficava assim, baixo no chão, sabe? E de novo isso não me assustou, não sei porque eu nunca fui de me assustar com essas coisas. Não é algo que me deixa, nossa, olha isso, que medo. E eu fiquei olhando para aquilo, nem levantei da cama, eu estava tão, sabe quando você está tão desgastado já que você nem liga mais para nada. Eu fiquei olhando para aquela fumaça e aquela fumaça começou a se transformar em formigas pretas, formigas bem pequenininhas. E nesse momento, eu acho que essa foi a experiência mais forte, inclusive porque me afetou fisicamente, mas nesse momento eu não consegui me mexer. Quando eu vi aquilo virando formiga, eu tentei levantar da cama e pensar, peraí, o que está acontecendo? Mas nesse momento eu não consegui me mexer. Não consegui me mexer mesmo. E aquelas formigas, é como se elas fossem comendo as paredes do quarto e o chão, como se fossem cupins de concreto. E de repente a minha cama começou a afundar mesmo no chão, como se estivesse realmente indo para o inferno. E eu acredito que é para onde foi. E de cima eu vi uma cidade
uma cidade feita de pedra, mas não era pedra cortada, pedra esculpida como tijolo, não era assim. Era como se os prédios fossem esculpidos diretamente na pedra, sem ser bloquinho por bloquinho. Peça única. E eram prédios, tá? Não eram casas, eram prédios. E nas ruas, né, onde deveriam ser as ruas, era tomado por lava mesmo, como de vulcão. Como se fosse o lago de fogo que Jesus cita na Bíblia. E nesse momento eu comecei a orar, tá? E detalhe, eu não era nada religioso. Eu tinha me afastado da igreja. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui de religião, mas eu acreditava em Deus e ainda acredito. Mas eu comecei a orar e foi como se a minha cama começasse a subir novamente. E aí eu consegui me mexer. E isso não foi uma paralisia do sono, tá? Apesar de que eu tenho sim paralisia do sono, mas nesse momento não foi. Foi algo real mesmo. E ainda nesse período, nessa mesma época, não foi o único tipo de experiência que eu tive. Ainda mais experiência maligna. E é curioso, porque 90% dessas experiências que eu tinha era justamente durante a noite. Outra coisa que acontecia na mesma época era de eu ver um gato preto, mas não era um gato pequeno, era um gato do tamanho de um pitbull, mais ou menos. Um gato grande, bem grande. Menor do que uma puma, mas parecia uma puma preta. E esse gato entrava no quarto. E, de novo, eu estava tão desgastado com tanta coisa que eu, sinceramente, eu não conseguia nem ligar para aquilo. Eu via e virava para o outro lado e pensava, tô nem aí. Bom, o vídeo já está muito longo. Eu tinha mais histórias aqui para contar, mas talvez no próximo vídeo. Comentem aí se vocês querem que eu traga outras histórias que aconteceram comigo.